8 a 20, hoje é festa, irmãos, não dá para correr, tá bom? E a exposição da palavra também não dá para correr, porque é Deus falando ao nosso coração. Isaías capítulo 37, versículos 8 a 20, eu lerei e acompanhem, lendo em silêncio por gentileza. Voltou, pois, Rabsaque e encontrou o rei da Assíria pelejando contra Líbna, porque ouvira que o rei já se havia retirado de Laquis. O rei ouviu que a respeito de Tiraca, rei da Etiópia, se dizia, saiu para guerrear contra ti. Assim que ouviu isto, enviou mensageiros a Ezequias, dizendo, assim falareis a Ezequias, rei de Judá. Não te engane o teu Deus, em quem confias, dizendo, Jerusalém não será entregue nas mãos do rei da Assíria. Já tens ouvido o que fizeram os reis da Assíria a todas as terras, como as destruíram totalmente, e crês que tu que te livrarias? Porventura os deuses das nações livraram os povos que meus pais destruíram, Gozã, Arã, Rezefe e os filhos de Éden que estavam em Telassar? Onde está o rei de Amate e o rei de Arpade e o rei da cidade de Serfarvaim, de Rena e de Iva? Tendo Ezequias recebido a carta das mãos dos mensageiros, leu-a. Então subiu à casa do Senhor, estendeu-a perante o Senhor, e orou ao Senhor, dizendo, ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, que estás entronizado acima dos querubins, tu somente és o Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Inclina, ó Senhor, os ouvidos e ouve. Abre, Senhor, os olhos e vê. Ouve todas as palavras de Senaqueribe, as quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. Verdade é, Senhor, que os reis da Assíria assolaram todos os países e suas terras, e lançaram no fogo os deuses deles, porque deuses não eram, senão obras, ou obra de mãos de homens. E dentro dessa obra de mão de homens, madeira e pedra. Por isso os destruíram. Agora, pois, ó Senhor nosso Deus, livra-nos das tuas mãos, para que todos os reinos da terra saibam que só tu és o Senhor. Agora vira sua Bíblia, a sua página, por gentileza, 36 a 38. O mesmo capítulo. Então saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios a 185.000. E quando se levantaram os restantes pela manhã, eis que todos esses eram cadáveres. Retirou-se, pois, Senaqueribe, rei da Assíria, e se foi. Voltou e ficou em Nínive. Sucedeu que, estando ele a adorar na casa de Nisrode, seu Deus, Adrameleque e Sarezer, seus filhos, o feriram a espada e fugiram para a terra de Ararate. E Esar-Adom, seu filho, reinou em seu lugar. A importância do lugar secreto da oração é o nosso tema. Se nós olharmos o Salmo 146, os versículos 3 a 7, 146, 3 a 7, nós lemos o seguinte: não confieis em príncipes, nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. Sai-lhes o espírito e eles tornam ao pó. Nesse mesmo dia perecem todos os seus desígnios. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e mantém para sempre a sua fidelidade, que faz justiça aos oprimidos e dá pão aos que têm fome. O Senhor liberta os encarcerados. No Salmo 124, versículo 8, Davi disse: o nosso socorro está em o nome do Senhor, Criador do céu e da terra. O que nós temos aqui é justamente o grande problema de confiar nas pessoas, confiar em sistemas, confiar em exércitos, confiar em políticos, confiar em nações, confiar em pessoas poderosas. Deus deixa claro durante toda a história, desde o Gênesis,
que Deus não depende de pessoas para agir. Deus age com pessoas e sem pessoas, e através das pessoas. Todas as vezes que confiamos nos homens, nós somos frustrados, e muito frustrados. Não só somos frustrados, como também frustramos naquilo que nós realizamos. No 8º século, Ezequias está reinando em Judá. E quando houve o avanço da Síria contra Samaria, no ano 722, possivelmente Ezequias estava nos primeiros anos do seu reinado, quando já havia dividido as tribos, quando então Israel foi dividido, depois de Salomão, quando seu filho Roboão começou a reinar, 10 tribos seguiram a Jeroboão para o norte, tendo capital Samaria, e 2 tribos ficaram com o filho de Salomão, capital Jerusalém. O nome mais forte da tribo Judá, então ficou como o povo de Judá, a nação de Judá, e o restante Israel. Aconteceu que Jeroboão, para não perder o domínio sobre o seu povo, não permitiu que o povo descesse para Jerusalém para adorar, por isso levantou estátuas para adoração no Reino do Norte, e o Reino do Norte começou a adorar os seus ídolos, afastou-se de Deus, seguindo seu líder, seu rei, Jeroboão, que não era da linhagem de Davi, e ali então o povo se perdeu, e o povo se perdendo, Deus o entregou ao rei da Síria, que veio, tomou todo o povo de Israel e levou cativo e colocou os seus moradores na capital, em Samaria. Deus puniu, e quando Deus punia Samaria, ele então mandou de volta alguns sacerdotes do povo de Israel para ministrar em Samaria, mas misturado com os outros gentios. E daí então surgiu um povo misto do relacionamento do povo de Israel com o povo gentio. Daí surgiu os samaritanos. Então nós passamos a ter 3 etnias escolhidas da Bíblia: os judeus, genuinamente judeus, os samaritanos, que eram um povo israelita misto com os gentios, e os gentios somente gentios. Quando 722 então acabou esse reino do norte, Ezequias estava nos primeiros anos do seu reinado, e algumas coisas aconteceram dentro do reinado desse homem. Ele era um homem bom, foi um bom rei, enquanto que o seu pai Asa foi um péssimo rei. E uma das coisas que Ezequias enfrentou foi o que todo rei normalmente enfrenta: os ataques das nações inimigas. No capítulo 36, nós encontramos os registros também, segundo Reis 18, 13 em diante, segundo Crônicas 32, 1 a 8, quando está acontecendo ali o reinado de Ezequias, está no 14º ano, o rei da Assíria, Senaqueribe, invade as cidades de Judá. Invade a cidade de Judá, e dali ele envia Rabsaque, que era talvez o seu copeiro, e tinha capacidades militares também, para ir até Jerusalém, para falar a Ezequias que não adiantava confiar no Egito, porque o rei da Assíria esmagaria Judá. Já estava invadindo as cidades de Judá. E diante disto, o coração de Ezequias fica apertado. Ele consulta Isaías fala a respeito do que Deus faria, mas acontece que Rabsaque volta ao seu rei Senaqueribe, e chegando em Senaqueribe, ao seu rei, ele diz para ele o que estava acontecendo, e ele escreve uma lei, uma carta, e esta carta então é trazida para ser entregue ao rei Ezequias. E a carta, ela está registrada aqui dos versículos 8 ao 13, 37, 8 ao 13. E esta carta trazia então afrontas contra Jerusalém, mas principalmente contra o Senhor de Israel. Pois ele vai dizer o seguinte: vocês pensam que o Senhor, o Deus de vocês, vai livrar vocês?
E aí no versículo 12 em diante, ele diz assim: porventura os deuses das nações livraram os povos que meus pais destruíram? E ele vem citando Gozã, Arã, Rezefe, os filhos de Éden, que estavam em Telassar. Onde está o rei de Amate, o rei de Arpade, o rei da cidade de Sefarvaim, de Ena e de Iva? O que ele está dizendo é o seguinte: os deuses deles não seguraram a nossa força militar, e nós também vamos fazer isto com o povo de Israel, porque o Senhor Deus de Israel não poderá livrar vocês da minha mão. E diante desta afronta para com o Senhor e para com o povo, a decisão do rei Ezequias foi a mais acertada, foi a mais importante. Ele tinha muitos conselheiros, e bons conselheiros, mas ele toma uma decisão muito importante. Ele vai a um local secreto, ele vai ao templo do Senhor, e diz o texto que ali ele estendeu perante o Senhor aquela carta de afronta. E aí ele ora ao Senhor naquele momento, e ele fala o que estava acontecendo, e ele fala da gravidade do problema, ele fala também a respeito do poder do inimigo, exército inimigo, que realmente era forte. Ele fala no versículo 18: verdade é, Senhor, que os reis da Assíria assolaram todos os países da terra, e lançaram no fogo os deuses deles, porque Deus não eram, senão obra das mãos de homens, madeira e pedra. A grande questão aqui é que Ezequias não está simplesmente preocupado com Jerusalém, mas ele está preocupado aqui com o nome de Deus. A oração dele começa no versículo 16: ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, que estás entronizado acima dos querubins, tu somente és o Deus. Olha, eles falaram assim: os deuses das nações puderam livrar os seus países, e ele ora para o Senhor assim: tu somente és os Deus de todos os reinos da terra. O que aconteceu lá, aconteceu porque eram ídolos, não eram Deus. Deus somente o Senhor. E aí ele vai dizendo: tu fizeste os céus e a terra. Ou seja, aquele povo, este povo que se levanta contra nós agora, é o povo criado pelo Senhor. Então o Senhor tem autoridade sobre ele. Inclina, dá ouvidos e olha e atenta para as palavras deste rei. Mas se olharmos esta oração, ele encerra no versículo 20, dizendo assim: agora pois, ó Senhor nosso Deus, livra-nos das tuas mãos, com uma finalidade. E a finalidade aqui não era para dizer assim, para que eles vejam como nós somos fortes, para que eles vejam como é que os nossos soldados são bons, para que eles vejam o nosso poder de fogo. Não, ele diz o seguinte: agora pois, ó Senhor nosso Deus, livra-nos das suas mãos, ou seja, da mão de Senaqueribe, para que todos os reinos da terra saibam que só tu és Deus. Isso aqui é muito importante, porque Senaqueribe está dizendo o seguinte: nós queremos ser abençoados, sim, mas o ser abençoado não é para apenas obtermos algumas vitórias, mas é para que todos saibam que o Senhor é Deus, é o único Deus. Quando chega no final, aí nós lemos que Deus ouviu a oração de Ezequias. E Deus não ouviu a oração de Ezequias levantando um bom exército. Deus não levantou bons soldados. Deus não deu um armamento novo para Israel, mas o próprio anjo do Senhor, e aqui está no singular, não um anjo, não num artigo indefinido, mas está no artigo definido e singular, o anjo do Senhor. E aqui interpreta-se como a segunda pessoa da Trindade, que nós conhecemos depois disso, 750 anos depois disso, que é Jesus Cristo nosso Senhor. Este anjo do Senhor passa no arraial dos assírios e elimina, mata 185 mil
pessoas. O exército inimigo gigantesco estava destruído apenas pelo poder da espada do anjo do Senhor, da segunda pessoa da Trindade, que é o Cristo prometido. Depois, isso me faz lembrar que no último dia, este mesmo anjo do Senhor eliminará a besta, eliminará o homem da iniquidade com a espada da sua boca, ou seja, com a sua palavra. Aleluia! Bendito seja o Senhor nosso Deus. Diante disto, eu quero trazer para nós algumas lições. O que isso tem a ver conosco? O que pode nos atingir aqui e agora? Os princípios desse texto continuam até hoje. Ali foi feito para Israel, para Jerusalém, ali foi feito para Judá, no caso, ali foi feito para Ezequias, ali foi feito para o povo de Deus como nação, mas os princípios se apresentam hoje, aqui e agora para nós também. Então a primeira lição que eu quero tirar é que ser filho de Deus não nos isenta de adversidades. Ser filho de Deus não nos isenta de adversidades. Existem muitas pessoas que pensam que Deus é obrigado a blindá-lo, a colocá-lo numa redoma para que ele não passe pelas adversidades da vida. E acham que a promessa de Deus se cumpriu cabalmente aqui, uma vez que você se tornou filho de Deus, a partir de agora você não sofre mais tribulações. Se está enfermo, porque está em pecado. Se você sofreu adversidade, porque não está bem com Deus. E começa a acusar e colocar um fardo sobrecarregando aquele que está ouvindo ou passando pelas adversidades. Já vi placas numa porta da igreja: venha para Jesus e pare de sofrer. Mas o Senhor Jesus disse: no mundo tereis aflições. Diferente. Quando nós olhamos para isso aqui, nós podemos ver Israel, esse homem, rei Ezequias, um homem bom, mas de repente ele depara com aquele exército inimigo chegando e ameaça. Isso significa que o povo de Israel passou por muita assolação, lógico, por conta do pecado, mas nós também sofremos por conta do pecado. O pecado iniciado no Jardim do Éden e desenvolvido por nós. E mesmo que Deus tenha colocado em nós uma nova natureza para fazer povo dele, ainda assim existe em nós a natureza pecaminosa. E nós precisamos lutar contra ela constantemente. Colossenses 3:5, fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Ser filho de Deus não nos isentará dos sofrimentos. Não nos isentará dos sofrimentos. Segunda lição: não podemos confiar nos homens quando eles deixam de ganhar aquilo que estão buscando de nós, se voltam contra nós. Isso é muito comum. Você tem amigos que são seus amigos enquanto você está servindo, está sendo para eles bom. O dia que você não pode mais atendê-los, eles viram as costas. Eles vão embora. Eles começam agora a falar mal de você. Eles não estão importando com você, quem você é, o que você está passando. Eles fazem muito parecido com aquele fazendeiro mau que usa o seu animal até ficar bem velhinho, e depois que ele não pode mais trabalhar, simplesmente descarta e deixa ele morrer às mínguas. Porque o ser humano está corrompido. Nós estamos corrompidos sem o Senhor Jesus. E nós não podemos confiar nos homens. Nós não podemos fiar nem pisar no estribo da confiança numa nação, num rei ou numa pessoa. Nós não podemos confiar nem em nós mesmos. Porque a palavra do Senhor diz: enganoso é o coração mais do que todas as coisas, desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Jeremias 17:9. Então, lançar a nossa confiança nos homens é justamente pedir para ser frustrado. Ezequias resolveu fazer diferente. Terceira lição: diante das piores adversidades, retire-se para um lugar secreto e clame a Deus. Diante das piores adversidades, retire-se para o lugar secreto e clame a Deus. É no lugar secreto que você vai ter realmente
um encontro real com o Senhor. É no lugar secreto que você ouvirá a voz de Deus. É no lugar secreto que você falará com Deus. É no lugar secreto que você pode fazer como Ezequias, abrir a carta do seu coração. É no lugar secreto que você poderá conversar com o Senhor do seu jeito, rasgar o seu coração sem vergonha. Talvez você poderá aqui no meio da igreja não falar dos seus problemas. Talvez com o irmão você não falará de todos os seus problemas. Mas diante de Deus você pode abrir o seu coração, você pode falar tudo que está ali. Você pode falar da sua dor, do seu medo, da sua angústia. Você pode falar do seu sofrimento. Você pode falar da sua alegria, do seu júbilo, da sua vitória. Mas você pode expressar para Ele também a sua derrota. Você pode exprimir a sua opinião e dizer: Senhor, eu não sei se estou certo, mas eu penso isso. E o Senhor lhe ouvirá e Ele lhe corrigirá, porque o lugar secreto é o lugar que você se encontra com Deus e você pode falar com Deus. O lugar secreto é o lugar que ninguém verá você. Então você estará na presença de Deus, porque Deus é Deus, não para ser visto pelos homens. Então retire-se, vá para o lugar secreto. É o melhor lugar em que você ouve a palavra de Deus e você fala com Deus. Ezequias fez isto, e isto foi maravilhoso para o seu coração, para a sua vida. Vá para o lugar secreto e abra o seu coração. Mas tem uma outra aplicação. A nossa maior preocupação não deve ser o nosso bem-estar, mas o santo nome do Senhor e a sua glória. O grande problema é que nós queremos receber curas do Senhor para ficarmos curados somente. Nós queremos receber uma vitória para sermos vitoriosos, simplesmente. Nós queremos alguma bênção para ser abençoados, simplesmente. Enquanto que nós devemos dizer o seguinte: Senhor, cura-me, e que nesta cura eles vejam a glória do Senhor. Senhor, dá-me a vitória, mas que nesta vitória eles vejam que a glória é do Senhor. Senhor, me faça vencedor, mas que este vencer não vem de mim, é do Senhor. Então a glória é do Senhor. A nossa preocupação deve ser sempre para que tudo aquilo que aconteça conosco, tudo retorne como glória ao nosso Deus, porque tudo vem do Senhor, tudo é dele, Ele é o Todo-Poderoso. Então nós precisamos ter isso em mente, a glória de Deus antes do nosso próprio bem-estar. Outra lição: Deus age através de pessoas, mas Deus não precisa delas. Às vezes, o faz sobrenaturalmente. Deus é maravilhoso. Há momentos que você está caminhando e de repente você precisa, e tem lá justamente aquele que você precisa do seu lado para lhe dar a mão. E você não sabe de onde ele saiu, mas nós sabemos de onde ele saiu. Ele saiu da ordem de Deus. Deixa eu contar uma experiência para vocês dentro disso. Era mês de maio. Morava na cidade de Lajinha, Minas Gerais, terra boa. Dizem que o pessoal lá é meio bravo, mas é terra boa. E fui convidado para pregar na Igreja Presbiteriana do Príncipe. A Igreja Presbiteriana do Príncipe sai do asfalto da 262 na divisa e sobe uns 15 quilômetros. E a estrada estava muito ruim, muito cheia de buraco. E inclusive matos tinham fechado bem a estrada. E nós estávamos na casa do meu pai. E à tarde olhei para o lado de Alto Caparaó, que é o outro lado. Estava armando umas nuvens de chuva. E eu saí para fora e disse: ó Senhor, eu preciso chegar a Lajinha hoje. Então eu peço ao Senhor que segure essa chuva aí. Me faça chegar em casa. Fomos para a igreja. Quando terminamos, o culto terminou, que nós estávamos saindo, começando a chover, eu falei com o Damares assim, o William era bem pequeno ainda, né? Vamos bem rápido, porque se a chuva está vindo de Alto Caparaó, do outro lado, ela vai vir atrás da gente, a gente corre bastante, chega até o lugar menos... Só que Deus tinha feito diferente. Deus fez a chuva dar uma volta e pegou de Pequiá para cima. Agora imagine, Damares, eu e o William, dentro de um Fiat Uno 1000, que tem pouca força, e onde não tinha estrada, e a gente descia, tinha hora que descia de ré, descia de frente, descia de lado, descia de cabeça para cima, descia de cabeça para baixo, e vamos descendo, e vamos descendo, e vamos descendo.
E para chegar na 262, bem longe, ainda uns 3 ou 4 quilômetros, você olha de cima, então tem um vale para você chegar no asfalto, é bem distante. E lá de cima nós vimos quando um carro estava saindo do asfalto. Eu disse para Damares, e agora? Vamos encontrar com um carro onde não tem estrada, com barro, eu descendo sem governo nenhum, só Deus na causa. Mas aquele carro sumiu. E quando nós chegamos, eles tinham mexido na subida para o asfalto, para 262, e estava mais ou menos uma altura assim, do púlpito aqui, de barro, e um homem parado ali com uma Kombi, que tinha descido para ir para casa, e ele disse assim, vocês não sobem aqui. Era aquele homem que tinha descido, eu já tinha descido todo e estava parado lá, e o lugar é perigoso, não para ficar parado. Aí ele disse, eu resolvi colocar corrente na Kombi, estou aqui aguardando um pouco. E aí eu parei com ele e disse para ele, não, você não está aqui aguardando um pouco. É porque eu orei ao Senhor, pedindo que eu precisava chegar em Lajinha. Só que, ao invés de fazer do meu jeito, ele disse assim, não preciso te obedecer, eu faço do meu jeito e faço você chegar lá. Aquele moço estava ali, ele me ajudou a chegar até em cima. A hora que eu cheguei em cima, ele entrou na Kombi e foi embora. Deus falou assim, para essa Kombi aqui agora e espera aquele moço está vindo lá, porque só ele, a esposa e o menino não conseguem chegar aqui. É assim que Deus age às vezes. Põe alguém na hora certa. Mas há momento que Deus não faz isso. Há momento que Deus não faz isso. E às vezes Deus faz no sobrenatural. Às vezes o anjo chega, o anjo mata, o anjo destrói, o anjo faz acontecer. Aí uma outra experiência. Damares e eu, aí o William já era casado, não podia mais carregar ele com a gente. Damares e eu indo para Porto Seguro, chovendo muito. E assim que pegamos uma subida que tinha a terceira faixa para a gente, quando o caminhão pegou a da direita, que nós pegamos a nossa, uma fila de carro descendo, demos de cara com uma Hilux descendo na contramão. Até hoje, Damares e eu não sabemos como nós passamos entre aquela Hilux e o caminhão. Eu só sei que Deus fez o sobrenatural. E nós passamos. Mas há momentos também que Deus não nos dá. Há momentos que Ele deixa acontecer. Hoje visitamos Daniele. E ela disse, olha, eu orei tanto para chegar alguém aqui ontem, para que orasse pelo meu filho, para que ele não morresse. E ele morreu essa noite. Ele nos mandou lá hoje, para orar por ela. E nem por isso ele deixa de ser Deus. Ele continua sendo Deus. Mas Ele age assim. Ele age através de pessoas, mas age também através no sobrenatural. Sexta, não existe causa impossível para Deus. Deus não conhece o impossível. Deus não é obrigado a lhe dar nada. Deus não é obrigado a lhe atender nada. Mas Deus age de formas que a gente não entende. Vamos lembrar um pouquinho daquele acontecimento de José, vendido pelos irmãos para ser escravo. Chega lá, acusado injustamente, colocado na cadeia. Como você explica isso? Ele foi colocado na cadeia porque ele foi fiel a Deus. E ele foi acusado de ter sido infiel ao seu patrão. Ele foi colocado na prisão. Mas Deus o tirou e fez dele um grande instrumento para que não só a sua família fosse abençoada no tempo de fome, mas que todos os povos fossem abençoados através do seu trabalho. E quando seus irmãos olharam e disseram o seguinte, nós erramos, ele disse, o mal que vocês fizeram continua sendo mal, mas Deus transformou em bem, para que vidas fossem salvas. Eu não sei o que está passando agora. Eu não sei qual é o seu problema, qual é a sua dor. Eu não sei qual é a sua amargura, qual é o seu sofrimento. Eu não sei nem se você está sentindo alguma coisa assim agora. Talvez tenha uma causa impossível. Talvez seja o seu filho, seja a sua filha, talvez seja o seu pai, a sua mãe, talvez seja algum enfermo, talvez seja o que for, eu não sei. Uma crise, não sei. Talvez você esteja passando por isso agora. Nós aprendemos aqui agora que o que você precisa fazer é ir para os pés do Senhor no lugar secreto da oração.
Abra as cartas da sua história na presença do Senhor. Fale com Ele do fundo do seu coração, com a sua alma. As lágrimas que escorrem pela sua face, lágrimas sinceras, são as melhores petições recebidas por Deus nas suas orações. As palavras que fluem, que saem do seu coração, não são tão importantes como a lágrima que sai dos seus olhos. Abra o seu coração, clame ao Senhor, não abra mão de clamar ao Senhor. Ele pode salvar, Ele pode libertar, Ele pode curar. Talvez você esteja pensando assim, mas aquela pessoa já está há tanto tempo, ela é viciada e está há tanto tempo que ela não consegue. Olha, Deus pode fazer. Deus pode restaurar. Deus pode curar aquele enfermo. Deus pode até ressuscitar, Ele pode. Mas você precisa ter uma vida sincera com o Senhor, se colocar no lugar secreto. Separe na sua casa um lugar secreto, que você possa falar com Deus, abrir o seu coração e rasgar a sua alma e esperar dEle, porque Ele tem a autoridade. Pode ser um problema, pode ser 185 mil problemas. Para Deus não faz diferença. Deus abençoe o seu coração e a sua vida. Lhe dê paz, esperança e fé e luta, disposição para servir ao Senhor. Ó Pai, abençoe-nos. Abençoe-nos de tal maneira que o Senhor seja mais importante do que os prazeres do mundo, inclusive do que os problemas do mundo. Que a sede por Ti, que o deleite no Senhor sejam superiores àquilo que nós sentimos ou sofremos nesta terra. Senhor, possivelmente muitos agora me ouvem, não sei se aqui dentro do templo ou através da transmissão, que estão com o coração muito aflito. E nós pedimos a intervenção do Senhor sobre estas vidas, para a glória do nome do Senhor, em nome de Jesus.